irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da comunidade Bom Pastor, Partilha entre Irmãos. Sejam bem-vindos para mais um tempo em que a gente vai compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, descobrir riquezas novas nela, porque a palavra do Senhor é viva. Então, sempre que a gente se aproxima dela, a gente descobre algo novo, algo que vai crescendo na gente à medida que a gente compreende a palavra. Tomara que aconteça isso hoje também, aqui entre a gente, junto com a gente. Vamos nós, Laura Beatriz, tudo beleza? Tudo caminhando? Padre Antônio, final de fevereiro, I don't believe, não estou acreditando. A gente tem que nem o Salmo... Estamos em 2028 já. Saber contar os dias, né? Como fala aquele Salmo, para a gente não se perder, né, no meio... dessa correria. Semana que vem, Laura, na próxima quarta, já é quarta-feira de cinzas, né? Pois é. Estamos já começando esse tempo, eu gosto muito. O tempo da quaresma, que é como se a igreja convidasse a gente a fazer um grande retiro. Um retiro de sem sair de casa, continuando a trabalhar, a estudar, mas é como se a gente entrasse num clima de retiro, né? E que vai preparando a gente para a celebração da Páscoa do Senhor, para acompanhar aqueles que vão na Páscoa ser batizados e, no nosso caso, para que na Páscoa nós possamos, na Vigília Pascal, renovar as promessas do nosso batismo. Eu sei que a celebração da Semana Santa é tão linda, né? E a celebração da Vigília Pascal tem tanta coisa bonita que pode passar quase como mais uma coisa, a renovação das promessas do batismo. Mas ela é quase que um coração da celebração da Páscoa, porque é um retornar à graça do nosso batismo, no qual nós morremos e começamos uma vida nova com Jesus. É a nossa Páscoa, né, que dá início a toda a nossa história com Deus, essa história que começa na terra, mas que continua na eternidade. Então, para preparar essa renovação das promessas do batismo, na qual nós renunciamos ao diabo, e é interessante porque nos textos antigos, né, na tradução antiga, nós renunciamos ao diabo e às suas pompas. O diabo é muito pomposo, viu? As suas pompas. O diabo é muito pomposo. E aí nós renunciamos ao diabo e às suas pompas. Né? Para que a gente possa renovar a nossa consagração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que a gente possa renovar o nosso assentimento a tudo que Deus fez pela nossa salvação. A igreja nos põe em retiro durante o tempo da quaresma. Ai, amei essa palavra, né? Então, lembrar disso. Quando chegar a Vigília Pascal, a renovação das promessas do batismo, faça com vontade, né? Faça com gosto, porque é para ela que a gente se prepara, é a nossa, vamos dizer assim, é a chance da gente renovar a nossa decisão por Deus, e é para ela que a gente se prepara durante a quaresma, né? Amém. Estar decidido é algo de todo dia, mas poder de vez em quando manifestar essa decisão, manifestar que ela continua de pé, isso é muito bom. E na Páscoa a gente pode fazer isso. Na Vigília Pascal a igreja nos convida a isso. Então, próxima quarta, estamos começando o nosso retiro com toda a igreja, né? A quaresma, a Santa Quaresma, que vai a cada domingo nos mostrando, né, um pouquinho mais daquilo que o Senhor faz conosco quando nós somos batizados, né, aquilo que Ele faz conosco quando nós acolhemos e colocamos sobre os ombros a sua cruz. Então, vamos em frente, vamos preparar bem esse negócio. Padre Antônio, ouvindo o senhor falar, né, Páscoa, retiro, quaresma, são palavras que fazem parte, assim, da nossa cultura católica, né, cristã católica. E eu, assim, percebo que, assim, são palavras
que nos ajudam. A gente fala, né, na missa, basta uma palavra, né? Uma palavra, né, que já nos remete, a palavra quaresma já nos remete, né? A palavra Páscoa já nos remete. A palavra retiro, eu não sei se para as pessoas que não estão na igreja, como é que soa, né, a palavra retiro. Então, eu estava pensando como é bom, seria maravilhoso, acho que não existe um livro, um dicionário com palavras da cultura cristã, da cultura, seria maravilhoso. Sugestão aí para os escritores. Então, eu estava pensando, Padre Antônio, que assim tem uma palavra que marcou assim, a minha infância, Colégio São Paulo, depois o Colégio Santa Marcelina, e que eu não ouço assim mais ninguém falar, e faz parte, como Quaresma, como Retiro, faz parte da cultura católica, é a palavra sacrifício. Eu percebo até uma assim, né? Nossa, essa palavra não tem um horror a ela. Acho que tudo que o mundo mostra para a gente, né, nos leva a ter horror. Só que, então, eu queria assim que a gente pudesse entender, porque sacrifício é o que Jesus fez na cruz e é cada missa, né, Padre? O diabo gosta de pompas, ele não gosta de sacrifício. De fato, a palavra sacrifício é uma dessas palavras que talvez tenha muito sentido no contexto da fé, no contexto cristão. E é claro que isso acaba transbordando para usos outros, né, para a vida, né, para o cotidiano. Mas essa palavra ela tem raízes aí no nosso contexto de fé, né? Como você bem lembrou, Laura, sacrifício, em primeiro lugar, para nós cristãos, é uma palavra que tem a ver com o que Jesus fez, né? É uma palavra que aparece muito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas fazem muitos sacrifícios, no plural, né? Abraão faz um sacrifício, né, nas mãos do sacerdote Melquisedeque, né, sacrifício de pão e vinho, né? Moisés ensina o povo de Israel a fazer sacrifícios pelos seus pecados, para celebrar as grandes festas. Salomão constrói um templo, que era o sonho do seu pai Davi, mas foi Salomão quem construiu, onde se ofereciam a Deus sacrifícios diários em vários momentos do dia. E no tempo de Jesus já não era o templo de Salomão, era o segundo templo, né, que foi construído depois da volta do povo de Israel do exílio e foi embelezado por Herodes, mas era a prática religiosa comum do povo judeu o oferecer sacrifícios, coisa que de fato os judeus hoje já não mais fazem, né? Os sacrifícios normalmente eram a oferta, oferecia-se também frutos, né? Os primeiros frutos da terra eram oferecidos em sacrifício, né? Água era oferecida em sacrifício, e lembre que no Oriente Médio, água não é como a gente pensa aqui, né? Água era oferecida em sacrifício na festa dos tabernáculos. Os sacerdotes levavam jarros de água que eles derramavam em torno do altar. Mas, em primeiro lugar, se oferecia a vida de animais, né? Cordeiros. Quando José e Maria levam Jesus pequenininho ao templo para ser apresentado, pombinhos, né? Então, a vida desses animais era oferecida em sacrifício como um sinal da vida daqueles que ofereciam. É óbvio, né? No Antigo Testamento, havia muita clareza de que aqueles sacrifícios, eles eram feitos por ordem de Deus. Deus havia ensinado a Moisés uma ordem de sacrifícios, como deveriam ser feitos, em que situações. Mas todo mundo tinha consciência de que aqueles sacrifícios não eram perfeitos, porque eles significavam algo, mas eles significavam de uma maneira muito imperfeita. Então, o sacrifício da vida de um animal representa a entrega da vida daquele que oferece o sacrifício. Mas vamos e venhamos que significa isso de uma maneira muito imperfeita, porque se derrama o sangue do animal, portanto, há o derramamento do sangue e o sofrimento do animal, mas
a entrega de vida de quem faz o sacrifício, ela é muito relativa, né? A gente sabe que nem sempre o coração de quem fazia o sacrifício correspondia ao sangue que era derramado ali. Aliás, os profetas brigavam por isso toda hora, né? Vocês estão matando um monte de bicho, boi, cabrito, e o coração de vocês está longe de mim. Então, aqueles sacrifícios representavam algo que, de fato, era o que Deus queria, a oferta da vida das pessoas. Mas algo que nem sempre estava acontecendo. E mais ainda, algo que nós, por nós próprios, não poderíamos e não saberíamos fazer. Porque a nossa vida humana é uma vida, primeiro, da qual a gente não dispõe completamente. Depois, é uma vida que não é a vida abundante que Deus sonhou para nós. Então, a oferta da nossa vida é sempre a oferta de uma vida meio cambeta. Não é a oferta de algo belíssimo como devia ser, né? Depois, é uma oferta sempre aos pedaços. A gente oferta a vida, ou pelo menos no Antigo Testamento ofertava-se a vida, mas não era uma oferta para sempre, não era uma oferta integral, né? Enfim, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles falavam de algo que tinha sentido, mas que não acontecia da maneira que tinha que ser. Até que Jesus chega. Jesus é o Filho de Deus feito homem. E Jesus é o único que pode realizar algo que todos os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam realizar. Então, primeiro, Jesus é aquele que oferece sacrifício e é aquele que é ofertado em sacrifício. Então, no Antigo Testamento, um era o que era oferecido, outro era o que era ofertado. Quando Jesus dá a vida dele na cruz, quando Jesus não volta atrás diante de toda rejeição, diante de toda maldade, e ele continua amando a gente, e ele continua dizendo sim ao Pai. Na verdade, Jesus ali, ele está se dando como um grande sim ao Pai, porque a ordem do Pai a ele era ame-os até o fim, ame-os independente do que eles façam, ame-os. Então Jesus estava dizendo sim ao Pai. O que ele fez na cruz foi tornar esse sim um sim até o fim, um sim perfeito, um sim inteiro e um sim para sempre. Ele estava dizendo sim para a gente, ele estava se entregando por nós, por amor a nós. No Calvário, Jesus era quem se oferecia, ele próprio disse antes, né? Ninguém tira a minha vida, sou eu quem dou. E ele era o que estava sendo oferecido. Ora, o que os sacrifícios do Antigo Testamento não conseguiam fazer, Jesus conseguiu. Então, Jesus é Filho de Deus, mas também é nosso irmão, se fez homem. Então, ele é um homem que consegue ser em si mesmo o sacerdote, que é aquele que oferece, e a vítima, que é aquela que é oferecida. Ou seja, ele oferece um sacrifício perfeito. Ele não oferece uma vida capenga como a nossa, manchada de pecado. Ele oferece uma vida puríssima, perfeita. Ele não se oferece aos pedaços como a gente, né? Ele se oferece por inteiro. Então, o sacrifício de Jesus, a entrega de Jesus, é total, é perfeita, é suficiente. Portanto, o sacrifício de Jesus é aquilo que Jesus faz para reunir de novo naquela cruz. Nele, ele fez isso. Reunir de novo o céu e a terra, o coração de Deus e o nosso. Ele diz sim ao Pai e ele diz sim a nós. Ele ora por nós ao Pai e ele manifesta a nós o amor do Pai. Então, no sacrifício, na entrega de Jesus, o céu e a terra se encontram de novo. Portanto, o sacrifício de Jesus, ele é eficaz para transformar totalmente a situação da humanidade. É um sacrifício, é uma dor, é uma oferta de si mesmo, capaz,
né, eficaz, capaz de unir de novo o coração do homem, Jesus é homem, ao coração de Deus. Bom, esse é o sacrifício dele, isso é o que ele fez. Eu não sei se eu me fiz entender, mas a gente nunca vai ser grato o suficiente por aquilo que ele fez, né? Bom, mas Jesus, tendo feito esse sacrifício perfeito, essa entrega perfeita de si mesmo, ele dá início a uma nova e eterna aliança. Quando Jesus, no cenáculo, institui a Eucaristia, há um trechinho no Diário de Santa Faustina que eu acho lindo, no qual Jesus diz assim para ela: ninguém na cruz me tirou absolutamente nada que na noite em que eu fui entregue, ceando com os meus discípulos, eu já não tivesse entregado. Então, o sacrifício cruento de Jesus na cruz, no qual o sangue dele foi derramado diante dos olhos de todos, começou aqui dentro, no cenáculo, quando ele instituiu a Eucaristia, dizendo: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, que será derramado por vocês, o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, com o seu sacrifício, Jesus dá início a um novo relacionamento da gente com Deus. Aliança, na linguagem da Bíblia, no fundo significa isso, relacionamento. Nós temos um novo relacionamento com Deus porque Jesus nos trouxe isso. Jesus nos trouxe e Jesus nos trouxe para dentro desse novo relacionamento. No fundo, é o relacionamento dele com o Pai do céu. O relacionamento novo que Jesus nos dá a chance de experimentar, o relacionamento novo que Jesus quer que nós tenhamos com o Pai do céu, é o relacionamento que ele tem com o Pai do céu. E numa nova aliança, num novo relacionamento, existem algumas coisas que são fundamentais. A antiga aliança, o antigo relacionamento, já mostra para a gente que coisas são essas. Por exemplo, num relacionamento com Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, o coração de Deus, e podemos dizer sim a Ele e podemos realizar essa vontade. Ora, no Antigo Testamento, na antiga aliança, no antigo relacionamento, que ainda não era o relacionamento que Jesus tem com o Pai, era um relacionamento que ainda não era tão perfeito, que não era o que Deus ainda não era o que Deus está sonhando para a gente. Deus revelou o coração dele aos homens nos seus mandamentos. E nós, com a ajuda de Deus, podemos realizar a vontade dele expressa nesses mandamentos. Numa aliança, Deus revela quem ele é. Deus não revela para a gente coisas, Deus revela para a gente a vida dele. E a gente pode conhecê-lo. No Antigo Testamento, Deus nos revelou um pouco de quem ele é. Mas no Novo Testamento, ele nos revela o íntimo da sua vida, do seu coração. Por exemplo, nós aprendemos no Novo Testamento, na Nova Aliança, nesse novo relacionamento, que nós nos relacionamos com um Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. E esse relacionamento é riquíssimo. E o que a gente descobre dele, porque Jesus nos revela, é grandioso. A gente escreve, a gente estuda, a gente lê e não acaba nunca. Na antiga aliança, no antigo relacionamento, Deus ensinou o povo a adorá-lo, cultuá-lo. Por exemplo, oferecendo a ele sacrifícios, que é a mais bonita expressão de adoração. Senhor, tem aqui uma vida que é colocada diante de ti. Mas a gente já falou, eu acho que deu para entender, que esses sacrifícios, que esse culto era imperfeito. Bom, na nova aliança, no novo relacionamento, Jesus nos revela a vontade do coração do Pai. E a gente aprende com Jesus o novo mandamento: amai-vos como eu tenho amado vocês. A gente aprende com Jesus quem é o Deus vivo a quem nós
servimos, a quem nós adoramos, é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós nos relacionamos com cada uma das pessoas divinas. E Jesus nos traz o culto novo, a adoração nova dessa nova aliança, desse novo relacionamento, que é o culto que ele oferece ao Pai na cruz. O que Jesus fez na cruz foi um sacrifício. Sacrifício é uma palavra que tem a ver com culto. Os sacrifícios do Antigo Testamento aconteciam no templo. O sacrifício da nova aliança acontece na cruz. Mas esse é que é o problema, o pessoal separa. Não pode separar, porque cruz e cenáculo, cruz e Eucaristia e ceia são uma realidade só. Ninguém tirou nada de mim na cruz que eu já não tivesse decidido entregar ao celebrar a ceia com meus discípulos. As duas coisas estão uma sobre a outra. Então, para que nós participássemos do culto perfeito, da adoração perfeita que Jesus realizou na cruz, dizendo sim ao Pai, sendo conduzido, como diz a carta aos Hebreus, pelo Espírito Santo até aquele momento, Jesus institui a Eucaristia. Para que eu e você possamos entrar no sacrifício dele, participar do sacrifício dele e colocar no sacrifício dele a entrega da nossa vida, que sozinhos nós não conseguimos fazer, que sozinhos é um sacrifício imperfeito, porque é um sacrifíciozinho de uma vida merreca, né? Mas quando nós unimos o nosso sacrifício ao dele, quando nós unimos o nosso cálice ao dele, quando nós unimos a nossa cruz à dele, quando nós unimos o nosso sim ao dele, quando tudo isso em nós é absorvido pela entrega dele, pela cruz dele na Eucaristia, nós podemos dizer que com ele nós realizamos um sacrifício perfeito. O sacrifício de Cristo, que ele quis que também fosse o sacrifício da sua igreja, é aquela mesma adoração do Calvário, que uma vez por todas, agora perdura na história dos homens, chegando ao coração do Pai, chegando à Trindade. Esse é o nosso sacrifício de louvor a Deus, com Cristo, por Cristo, em Cristo. Nós somos, como Cristo, movidos pelo Espírito Santo e damos ao Pai a nossa vida, o nosso sim, e o nosso culto a Deus, na participação da Eucaristia e na nossa vida, toda ela marcada, fecundada pela Eucaristia que nós celebramos, esse culto é o culto da nova aliança. Com Jesus, nós estamos oferecendo e também sendo oferecidos. Junto com ele, nós somos sacerdotes. Oferecemos ao Pai um culto, um sacrifício perfeito, que é o sacrifício dele e o nosso mergulhado no dele. E com Jesus, nós também somos vítima, hóstia, oferta, porque com ele nós estamos nos dando ao Pai, a nossa vida para a glória do Pai. Então, a primeira ideia, a primeira noção de sacrifício para um católico, eu não vou dizer que é isso, mas tinha que ser isso. Porque isso é o miolo do miolo da nossa fé. Padre Antônio, é por isso que um dos nomes da missa é sacrifício eucarístico. Sacrifício. Para um católico, a palavra que expressa a nossa fé e que distingue a nossa fé de todas as compreensões, por exemplo, no ambiente dos cristãos protestantes, evangélicos, é que nós entendemos que a missa é sacrifício. Não é outro sacrifício além da cruz, porque outro sacrifício além da cruz não seria necessário, não seria suficiente, não seria cabível. Mas a missa é a nossa participação no sacrifício da cruz. Quando Jesus sacrificou-se na cruz,
Ele sacrificou-se na cruz como o novo Adão, o primeiro homem de uma nova humanidade. O primeiro homem de uma nova aliança, de um novo relacionamento com Deus. O relacionamento dele, ele agora quer que seja o nosso. Então, ele foi sacrificado também como cabeça da igreja. Sacrificou-se desse modo. Ora, ele quer que nós participemos desse sacrifício. E ele mostrou como participar, pela celebração da Eucaristia. Não é um participar meramente subjetivo. Ai, Senhor, eu quero participar da tua entrega, eu quero ser um contigo. Não, sim, é isso. Mas para que isso seja algo real, para que isso seja algo que não depende só dos meus estados de ânimo interior ou de humor, para que isso seja algo real, algo que eu perceba, o que ele fez está entrando na minha vida, e está entrando na minha vida, e está arrastando a minha vida com ele. Ele tornou isso um sacramento, um gesto eficaz, no qual nós entramos no sacrifício dele na cruz. O sacrifício dele na cruz foi feito de uma vez por todas. Mas na cabeça de algumas pessoas, uma vez por todas. E não é isso. É uma vez por todas. Ou seja, tudo que hoje pode ser culto agradável a Deus tem que entrar nesse sacrifício da cruz. Porque senão não tem sentido. Sabe, aquilo que a Bíblia fala de palavras inúteis, repetições inúteis, não tem a ver com rezar o terço, como algumas pessoas pensam. Palavras inúteis são palavras que não estão inseridas no sacrifício dele, no culto que ele prestou ao Pai na cruz. E tudo que é mergulhado nisso não é inútil. Deixa eu guardar uma frase que destaque nisso que o senhor falou agora. A missa é a minha participação no sacrifício de Jesus no Calvário. Sim. Isso. E aí isso fecunda a minha vida. E aí o meu dia a dia está unido a ele. Está unido à entrega dele, ao sim dele ao Pai. Agora, ele quis ser o garantidor disso. Isso tem que ficar claro. Por isso ele instituiu a Eucaristia. Porque quando você tem um gesto, um sinal e uma realidade que é vinda de fora, como a Eucaristia isso está claro de que é uma iniciativa dele, de que é uma instituição dele, de que é algo garantido por ele e não tem a ver só comigo, com a minha subjetividade. Né? Um cristão não vive daquilo que sente, ele vive daquilo que ele crê. Ora, se eu creio no que Jesus disse ao instituir a Eucaristia, isso vence, isso supera e isso tem que esmagar qualquer tipo de coisa interior, subjetiva minha, que vá contra aquilo que o gesto que ele instituiu está me mostrando. Então, o mundo inteiro pode dizer que Jesus está longe. Não está longe, não. Ele está perto. Por quê? Porque ele disse, isto é o meu corpo. Amém. E está aqui. E é esse corpo que tem alimentado a minha vida. E é dele que eu vivo. Nós não vivemos da lembrança de Jesus. Nós vivemos da vida de Jesus entregue. E essa vida de Jesus entregue, ela continua à nossa disposição. E não é uma coisa meramente subjetiva. Para mostrar que nós vivemos de algo que que não volta atrás, que é inabalável, ele instituiu os sacramentos. E isso é que tem que ficar claro para a gente, porque senão a gente se perde na subjetividade da gente. Dos sentimentos. Exato. Né? Ou então tem gente que imagina que fé é alguma coisa que a minha fé produz a minha união com ele. Não, a minha união com Jesus é um presente dele, é um dom dele. A minha fé é o modo como eu acolho esse dom. É o modo como eu acolho a graça. E não poderia ser de outra maneira. Mas, para algumas pessoas, a impressão que eu tenho, às vezes, ouvindo, é que elas imaginam que a fé é o que produz coisas. Né? E se eu tenho fé, e elas imaginam que fé é sentimento, né? Se eu sinto hoje que eu estou unido a Jesus, eu estou. Se amanhã eu não sinto, tá, mas eu posso não sentir nada, mas se eu estou unido a Jesus no sacrifício dele, na Eucaristia, me alimentando dele, vivendo por ele, com ele e nele, meu amigo, eu posso não estar sentindo nada, mas não é o meu sentimento que define essa história, é a fidelidade dele. Padre Antônio, eu tocada com essa palavra sacrifício, querendo entender, querendo compreender mais, então eu
fui ao catecismo e no parágrafo 2643, um parágrafo curtinho, fala então o seguinte, eu queria ler, proclamar e o senhor me ajudar. A Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. É a oferenda pura de todo o corpo de Cristo para a glória do seu nome. Segundo as tradições do Oriente e do Ocidente, ela é o sacrifício de louvor. Aí já tem um nome a mais, também bíblico, né? No Salmo e lá em Hebreus, sacrifício de louvor. Parecem duas palavras assim contraditórias, mas é tão bonito isso aqui, né? É o sacrifício de louvor. Por onde é que eu vou pegar o negócio? Laura, seria uma coisa muito esquisita, esquisitíssima, absurda, se Jesus, instituindo a nova aliança, não nos ensinasse como adorar, como oferecer sacrifício, entendendo sacrifício como a expressão mais alta, mais perfeita de culto. E ele, de fato, ele não fez esse absurdo. Ele ensinou, né? Ele instituiu de maneira sacramental, né, a nossa participação no seu sacrifício, né? E todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, o sacrifício dele se faz presente para se tornar também agora o nosso, o sacrifício da igreja, né? A igreja tem um Senhor sacrificado e ela é uma esposa sacrificada, é uma esposa ofertada com o seu esposo, né? Jesus institui a Eucaristia como na ceia, na última ceia, como antecipação, né, da sua cruz, mas para permanecer na igreja como o memorial da sua cruz, ou seja, como a presença da sua cruz. Quando Jesus se oferece na cruz, ele se oferece ao Pai como louvor perfeito. Porque Jesus diz sim ao Pai com absoluta integridade. Nada nele fica fora desse sim. Tudo nele é sim ao Pai. Ora, uma vida humana que diz sim ao Pai, uma vida humana que reconhece ao Pai que ele é digno de tudo, que ele é digno de toda confiança, de toda obediência, de toda admiração. É uma vida humana transformada em louvor. Por isso Jesus é o perfeito louvor do Pai. E por isso Jesus quis estar presente no meio de nós de maneira eucarística. Eucaristia, a gente sabe que é uma palavrinha em grego que significa ação de graças, né? Louvor. Jesus quis estar no meio de nós, Jesus quis estar presente no meio de nós quando nós celebramos a Eucaristia, como o nosso perfeito louvor ao Pai. Quando nós nos unimos a Ele, nós nos tornamos uma gotinha desse perfeito louvor. Mas Ele é o perfeito louvor. Em muitos momentos da missa, e eu não sei se as pessoas percebem isso, mas na liturgia isso fica claro, fica evidente que a nossa oferta ao Pai é Jesus. Ele nos deu Jesus para que nós demos Jesus a Ele, né? Jesus quis ser o nosso louvor. E é o louvor perfeito por isso, né? Então, falar de um sacrifício de louvor significa dizer que na cruz foi sacrificada uma vida que era inteiramente sim ao Pai, integralmente oferta, integralmente reconhecimento, integralmente obediência, integralmente confiança, integralmente reconhecimento de que o Pai merece tudo. Na missa, esse louvor perfeito, ele se dá nas nossas mãos para que nós nos alimentemos dele e para que nós
sejamos como que assimilados por ele. A gente costuma identificar louvor com música, né? Então imagina que na Eucaristia, Jesus é esse perfeito louvor, é esse hino de adoração ao Pai. Nós nos alimentamos dele para que esse hino de adoração ao Pai comece a ser entoado aqui dentro e chegue ao Pai. E aí a gente se torna um violinozinho nesse hino de louvor perfeito que é de Cristo. A gente entra nessa harmonia que é o diálogo dele com o Pai, um diálogo de adoração, já que ele se fez homem. Então é um diálogo de adoração, que é a expressão, né, da perfeita rendição humana. Quando eu vivo uma vida eucarística, isso significa que tudo no meu dia a dia está sendo alimentado e conformado à Eucaristia que eu celebro com a igreja. Isso significa que eu vou ter a chance de transformar cada momento, cada vivência minha, numa parte desse hino de louvor, desse sacrifício de louvor com Cristo. Ou então eu vou poder, obviamente, continuar podendo transformar tudo na minha vida em alguma outra coisa, né? Quando eu vivo por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo que é meu, é como se aquelas circunstâncias que eu estou vivendo entrassem no louvor de Cristo ao Pai, na adoração de Cristo ao Pai. E esse se torna também o meu sacrifício de louvor. Sacrifício, né, é uma palavrinha, ela tem alguns significados, né? Sacrifício significa algo tornado santo. Me parece que sacrifício de louvor significa que quando eu vivo algo na minha vida por Cristo, com Cristo e em Cristo, quando eu vivo algo na minha vida unido ao Cristo, quando eu vivo algo na minha vida de maneira eucarística, ou seja, eu transformo aquilo em algo que eu estou ofertando com Cristo ao Pai, aquilo que eu estou vivendo é tornado santo, é tornado sagrado. Até um sofrimento, até uma dor, até uma situação difícil, de repente aquilo não me pertence mais, pertence a Deus, porque eu fiz a oferta daquilo, eu fiz a oferta de mim mesmo naquele momento com Cristo ao Pai. Então aquela situação se torna algo sagrado, até a dor se torna algo sagrado. É quando eu decido viver algo com Ele. E faço isso muitas vezes louvando também com palavras, né, de louvor, de entrega, de confiança. Então, um cristão é alguém que pode tornar tudo sagrado, se vive tudo com Cristo, por Cristo e em Cristo. Um cristão é alguém que pode tornar tudo parte dessa sinfonia de louvor a Deus, se decide viver as coisas dizendo sim para o Pai, bendizendo o Pai, reconhecendo que Ele merece tudo, também o nosso coração sofrido. Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Eu estou achando que está ficando pesado esse negócio. Mas tá... Padre Antônio, e deu assim as palavras, isso que o senhor falou encheu o meu coração de temor, e eu vi o quanto eu posso, o quanto eu fui, quanto eu posso ser frívola se eu não me preparo para ir à missa. Se eu vou chegando, às vezes acontece, não era para ir num horário, não, aí tendo que não, eu não vou nesse horário, não, eu vou nesse. Então, assim, enquanto eu vi o Senhor, um temor mesmo de Deus, o quanto o Espírito Santo, nesse momento, está incutindo na minha alma a necessidade de me preparar, como eu acredito que cada sacerdote deve se preparar. Parece que tem até uma oração, né, que cada sacerdote faz antes de iniciar a celebração. Então, da mesma forma, nós, os leigos, né, sinto isso, né, somos chamados a fazer uma preparação que seja com uma leitura, né, ler antes, ou uma oração, mas que a gente tenha, para a gente poder vivenciar, receber, viver essa
nova aliança, esse novo relacionamento diante disso tudo que o senhor falou. Nossa Senhora disse em Medjugorje que a maneira como a gente, né, no início ainda das aparições, ela ensinando a paróquia de Medjugorje, né, a maneira como eles iam para a missa estava acabando por endurecer o coração deles. Porque eles estavam indo, mas, sabe, parece que é mais uma coisa trivial no dia. E aí ela lembra disso, olha, preparem-se, né? Senão é como se a gente fosse colocando a missa em mais uma coisa que a gente faz no piloto automático da vida da gente, né? E isso acaba endurecendo o coração da gente. De repente, a gente lida com as coisas mais sublimes da maneira mais frívola. E isso é péssimo, né? Porque quando você começa a lidar com as coisas mais sublimes de maneira frívola, imagina como é que você vai se lidar com as coisas do dia a dia. Vai ser um desastre, né? Então, de fato, compreender, né, o que é a missa, e mais do que só compreender, né? E entrar na missa. Eu acho que isso também é uma coisa, né? Às vezes a impressão que a gente tem é que as pessoas não entram. Primeiro por causa disso daqui, né? Depois, porque eu não sei o que acontece, que o pessoal hoje, não sei se é o clima, né? Mas as pessoas acham que missa é como se fosse uma ida ao teatro. Sempre você pode, sabe, sair para ir ao banheiro, sair para... Eu não sei o que está acontecendo no meu tempo. Bom, mais atrás, o pessoal até desmaiava de fome, né? Mas não saía. Mas no meu tempo, saía... Tá muito apertado, tá muito. Não, então não sai. Porque não, sabe, não é uma coisa que dá para ter um pedaço da missa que não é tão importante. Não é isso, é a missa toda. A missa toda é o memorial da cruz de Jesus, da Páscoa de Jesus. Então, não é uma questão de ter um pedaço, outro pedaço que não é tão importante, isso não existe, né? Então, as pessoas... Agora, você imagina como é que uma pessoa pode, de fato, entrar na missa se ela não larga esse troço, se ela pensa logo que, deixa eu ver que hora que eu vou ao banheiro, vou aproveitar para beber uma água, aí no meio do caminho ainda encontra alguém, fulano, tudo bem? Como é que... Isso tem que dar errado um negócio desse, né? Então, de fato, eu acho que seria uma boa coisa a gente começar a repensar a maneira como a gente se prepara e como a gente entra na missa. Ou se de fato a gente está entrando na missa, ou se a gente, mesmo estando ali na igreja, a gente continua do lado de fora. Porque o tempo inteiro a gente está fazendo alguma outra coisa, pensando em outra coisa, né, sendo movido por outra coisa. Não dá, né? Padre Antônio, eu queria ler só mais um parágrafo que, para mim, foi claro. É o 1367, que fala só nessa primeira frase o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. E aquele que agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu a si mesmo na cruz. Só a maneira de oferecer é que é diferente. É porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, aquele mesmo Cristo que a si mesmo se ofereceu, naquela época, de modo cruento sobre o altar da cruz, agora está contido e é imolado de modo incruento. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Parágrafo 1367. Então, assim, logo assim, nessa primeira frase, né, a Igreja nos afirmando, né, é o mesmo, é um único sacrifício. Quer dizer, é o mesmo? Não, sim, é o único. É interessante porque aqui a palavra sacrifício e a palavra oferenda ou oferece são praticamente sinônimos, né? Então, um sacrifício é uma oferta. Na cruz, de modo cruento. Na Eucaristia, de modo incruento. Mas a mesma vida ofertada de Cristo sempre é apresentada ao Pai, está diante dos olhos do Pai, no Calvário e agora na Igreja. A Igreja não vive de uma vida que é própria dela, a Igreja vive da vida do Cristo, que é soprada nela pelo Espírito Santo e que
alimenta a ela na Eucaristia. Então, é interessante porque antigamente, hoje as pessoas, na maioria das vezes, não falam isso, mas antigamente nós vamos oferecer a Santa Missa, né? Então nós oferecemos a missa ao Pai. Não é outro sacrifício, é o único que o agrada, é o seu filho. Seu filho feito homem, seu filho feito homem até a morte e morte de cruz, né? É o mesmo filho, é a mesma vida do filho que é apresentada aos olhos do Pai, vida oferente. Mas isso é que é bonito, essa vida que o filho ofereceu na cruz, pelo Espírito ele a depositou na igreja, pela Eucaristia ele a depositou na igreja. Então agora a igreja tem algo a oferecer ao Pai, mas não é algo que ela tem, é algo que ela recebeu do Pai, o próprio Filho. E a igreja não oferece nada do mundo ao Pai, a igreja oferece o Filho, e no Filho oferece o mundo inteiro. Na oferta de Jesus, o mundo inteiro é transformado. E aí todo mundo pode ser levado... Quem crê, quem não crê, quem todo mundo pode ser levado aos olhos do Pai. Mas se não fosse a oferta de Cristo, a gente poderia juntar o mundo inteiro. Inclusive os mortos, né? Sim, né? A gente poderia juntar o mundo inteiro e não seria oferta digna. Né? Então, a igreja vive da vida de Cristo. A vida de Cristo é a grande riqueza da igreja. É a grande riqueza que Ele nos deu. E a igreja oferece essa vida, né, ao Pai como seu culto de louvor, como a sua adoração, né, como o seu sacrifício de louvor. A igreja não tem nada a oferecer ao Pai, senão aquilo que o Pai ofereceu a nós, o próprio Jesus. E é isso que acontece na missa. Então, nós oferecemos a Santa Missa. Né? Não só rezamos a missa, mas oferecemos a missa. Porque é a oferta de toda a igreja ao Pai, daquele que o Pai nos deu, seu próprio Filho Jesus. Sem Ele, não teríamos nada. Com Ele, podemos ofertar tudo. Tudo pode se transformar em oferta. O mundo, de alguma maneira, é eucaristizado em cada missa, porque a igreja clama pelo mundo inteiro, né? Então, de alguma maneira, o mundo todo é apresentado aos olhos do Pai, é coberto pela vida ofertada de Cristo na cruz. Então, é coberto pela vida dele, pelos merecimentos dele, pela glória dele. E aí tudo é transformado nele. Padre Antônio, o senhor não tem ideia, só no céu o senhor vai ter o bem que o senhor está fazendo, porque a gente fala, né, celebração eucarística, são duas expressões que nos levam assim, ao louvor, mas aí trazer para... Como está aqui no catecismo, é o mesmo, é o único, mesmo não, é o único sacrifício, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia, nos faz assim, né, nos dá uma... Primeiro, nos faz entender algo a mais, mais profundo, né? A missa, a celebração eucarística é o único sacrifício. Então, nos faz ter um novo entendimento dessa palavra sacrifício. Exato. E os nossos sacrifícios, como a gente usa no dia a dia... Como a gente vai usar na quaresma. E no plural, eles não fazem o que o sacrifício de Cristo fez. Nem perto. E nem precisam fazer, porque não poderiam. Os nossos sacrifícios, né, eles são a expressão de que a nossa vida nós também queremos vivê-la de maneira oferente. De maneira oferente. Né? O que é um sacrifício? É uma oferta. Uma oferta. Oferta de quê? De si próprio. Tem sentido quando eu vou junto naquilo que eu estou fazendo ou ofertando. É o que algumas pessoas fazem na quaresma. Sim, né? O sacrifício de alguma coisa ou alguma prática que exija sacrifício faz sentido na medida em que eu entendo que é um sinal da minha vida ofertada com Cristo. Né? Não é uma mágica e não é nem uma coisa que eu uso para tentar convencer Deus a ser bom. Primeiro, eu não poderia convencê-lo a ser bom. Quem tinha que fazer isso já fez, que foi Jesus, né? E já está feito. Então, eu não preciso ter medo de eu não querer ser bom comigo, porque Ele quer ser bom comigo. Né? O meu sacrifício não é para isso, né? Mas o meu sacrifício é a expressão
de uma vida unida a Jesus e que agora quer ser uma vida ofertada, sacrificada como a de Jesus. E por isso eu manifesto em alguns gestos que eu transformo em gestos de culto a Deus, de louvor a Deus, esse meu desejo de oferta. Um jejum. Jejum é cultuar a Deus. Né? Jejum é uma forma de cultuar a Deus. E, por outro lado, isso também é sinal de que eu estou disposto a dar a minha vida, ofertar a minha vida pelos meus irmãos, né? Para seguir os passos de Cristo. Né? Então, sacrifícios nossos são expressões do nosso desejo de viver uma vida ofertada como a de Cristo. Depois, sacrifícios devem ser expressões de culto nosso. Então, mesmo não comer um chocolate, eu tenho que entender que isso não é um desafio, né? O desafio dos 40 dias, né? Não é isso. É uma forma de culto. Eu estou cultuando a Deus quando eu decido fazer isso, né? E depois, é algo que mostra que eu estou vivendo um compromisso. Né? Nesse pequeno gesto, o compromisso de abrir mais o meu coração para ser gasto como um instrumento de Deus pelos meus irmãos. Então, se sair muito disso daí, corre o risco de virar uma coisa esquisita. Né? A gente achar que o sacrifício da gente, sei lá, tem que fazer Deus. Não tem nada. Né? Deus está de boa com a gente e a nossa em Jesus, né? E o nosso desejo de voltar para Ele, e aí sim, a gente ficar de boa com Ele, significa um viver com Cristo. E isso tem algumas consequências, inclusive fazer sacrifícios. Que preparação boa para a Quaresma, Padre Antônio. Louvado seja Deus. Sacrifícios, inclusive, pelos outros, né? Para tirar essa impressão nossa de que os nossos sacrifícios são para a gente, né? Não, de modo especial pelos outros, né? Privar-se de algo como intercessão pelos outros, né? Infligir-se algo custoso como intercessão. Lembrando sempre disso, o sacrifício é um culto a Deus. Bom, eu posso realizar um sacrifício transformando ele num culto de intercessão, de clamor pelos outros. Né? Então, Nossa Senhora em Fátima ensinou os pastorinhos a fazerem isso, né? E eles tinham uma cordinha lá que eles usavam, né? Escondida, apertada. E Nossa Senhora até mandou menos, né? Mas pelos outros. Então, aquela era a forma deles intercederem pelos outros. Né? Então, ter um coração generoso, largo, oferente, talvez seja uma coisa legal para a gente cultivar. Amém. Laura, espero que tenha dado para entender alguma coisa, que eu não tenha falado nada complicado demais e nada que tenha deixado margens para más interpretações. Mas, enfim, seja o que Deus quiser. Vou pedir para os irmãos, né, para partilharem aí como é que foi essa experiência com essa palavra tão nossa, sacrifício. Maravilha. Vamos nós. Vamos nós. Coragem. Laura, na próxima já estamos na Quaresma. Né? Nossa, então, já estamos em retiro. Misericórdia. Vamos nós, o tempo não para. Gente, um abração, Deus abençoe. Tamo junto. Com a graça de Deus, até a próxima. Até logo. Bom retiro de carnaval. Ai, para tudo. Comunidade Bom Pastor, aqui no 9º andar da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, em Copacabana, Rua Hilário de Gouveia, 36. número 36. 9º andar. Domingo, segunda e terça de carnaval, de 9 da manhã às 5 da tarde. Estamos em retiro aqui. Se alguém quiser estar com a gente, né, sair um pouquinho do furdunço e vir para ficar junto do bom pastor, ouvindo a voz dele, adorando a ele. Muito louvor. Isso, domingo, segunda e terça de carnaval. Com missa, claro, os 3 dias. 9 às 5, isso, aqui no 9º andar da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana. Beleza? Todos convidados. Maravilha. Gente, um abração, até logo, Deus abençoe. Tchau, irmãos.